Então, o estudo da circunferência. Então, o professor vai hoje, né, encerrar a parte da circunferência, né, e iniciar aí com vocês. E quero ver se eu consigo encerrar esse conteúdo que foi trabalhado agora no segundo trimestre, recentemente, ali no início, né, o estudo da circunferência ali. Acho que foi iniciado um pouco no início do primeiro trimestre ali, no final do primeiro trimestre, mas vamos lá então no estudo da circunferência. Então, um pouquinho antes de nós entrar na parte da geometria analítica, ali onde ela abrange bastante a equação da circunferência, a reduzida, as posições relativas entre ponto, reta e circunferência, nós vamos falar um pouquinho dos seus elementos. Iniciaremos o estudo sobre a circunferência e seus elementos. Nas figuras, temos alguns exemplos de aplicação de seus conceitos e propriedades em diferentes situações. Então, nós temos uma circunferência aqui, né, num telhado, aqui nos arcos olímpicos aqui, né, num CD, né, uma circunferência, a nossa circunferência abdominal, né, o ventilador aqui, ele é formado por algumas circunferências, a moeda, né, de R$ 1, ou qualquer outra moeda, né, ela tem o formato de uma circunferência. Então, circunferências e os seus elementos. Se tomarmos os pontos do plano que estão a uma distância não nula de um ponto dado, esses pontos formam uma curva, que chamamos de circunferência. Então, ele está falando aqui, né? Se a gente pôr vários pontos aqui e formar o círculo, né? Completar ele, nós vamos estar criando a circunferência. Muitos usam o nome da circunferência como lambda, tá? Essa letra aqui, que é um Y de cabeça para baixo, ele quer dizer lambda. E na circunferência, nós temos o centro, certo? O centro. E a medida do centro a qualquer ponto da extremidade dessa circunferência, posso pegar qualquer ponto dela até o centro. Nós teremos a medida de raio, certo? Então, isso aqui são os raios. É a medida que passa pelo centro até um ponto na extremidade, né, do círculo aqui da circunferência aqui. Essa medida toda nós chamamos de raio. Então, o raio, segmento de reta que une o centro a um ponto qualquer da circunferência, né, um ponto qualquer aqui na circunferência, juntamos ele aqui, nós temos o raio, né? E o raio, se eu pegar um ponto aqui e juntar aqui, o raio tem a mesma medida daqui. E se eu pegar um ponto aqui e juntar aqui, nesse outro C, é a mesma medida do raio, certo? Corda é um segmento de reta que une dois pontos distintos da circunferência. Então, a corda, eu pego um ponto distinto e um outro ponto distinto dessa circunferência, eu tenho uma corda. Eu posso passar uma corda aqui, né, pelo um outro ponto distinto, temos uma outra corda, certo? Então, o diâmetro é a corda que contém o centro da circunferência. Então, o diâmetro também é uma corda, só que ele leva esse nome especial porque é a corda que passa pelo centro da circunferência, certo? E o diâmetro nada mais é que raio e raio. Eu tenho dois raios, então duas vezes o raio, eu tenho a medida do meu diâmetro. E o arco, né? Cada uma das partes de cada corda que divide a circunferência. Então, daí seria o arco aqui, né? Ó, aqui tem do ponto A até o ponto P. Percebo que está uma cor meio diferente aqui. Essa medida aqui nós podemos chamar de arco, né? Que é um pedaço dessa circunferência ali. Então, aqui eu posso ter um outro arco, ó, de C até B, tem um outro arco. A mesma coisa de P até D e de D até B. Eu tenho outros arcos aí. Tranquilo? Então, alguns elementos importantes da circunferência: o raio, a corda, o diâmetro e o arco. Então, agora nós vamos entrar na parte da equação reduzida da circunferência.
Então, o que vai ser a equação reduzida? É quando a equação da circunferência ela tem essa característica aqui, ó. X menos A ao quadrado mais, abre parênteses, y menos b, fecha parênteses, ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Quando ela tem esse formato aqui, né, nós dizemos que ela está no formato de uma equação reduzida. O centro aqui, nós vamos dizer que ele vai ter coordenadas A e B. Ou seja, A e B são as coordenadas do centro. Lembrando que o A está substituindo o valor do X e o B está substituindo o valor do Y. E aqui vai ser a medida do raio, né, que passa entre o centro até um ponto da circunferência aí. Então, portanto, abre parênteses, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado é a equação reduzida da circunferência e permite determinar os elementos essenciais para a construção da circunferência, as coordenadas do centro e o raio. Então, nessa forma aqui, eu consigo construir a circunferência, né, num plano cartesiano, né, usando as coordenadas do y e do x, as coordenadas deles ali. Então, aqui exemplo 1. Determina a equação reduzida da circunferência como no ponto C de centro, né? Vamos usar o ponto C para centro, e raio 2. Então, aqui nós temos o valor do A e aqui nós temos o valor do B. E esse é o raio. Então, ele quer a equação reduzida. Basta nós substituir na forma geral da equação, que é, abre parênteses, x menos a, fecha parênteses, ao quadrado, mais, abre parênteses, y menos b, fecha parênteses, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado ali. Então, fazemos aqui. Então, x menos o valor do a. O menos é da forma. Se aqui for negativo, tem que fazer joguinho de sinal. O menos é da forma. Então, o a é 4. O A é 4, o B é 7 e o raio é 2, nesse caso aqui. Então, menos 4 ao quadrado, mais o Y menos o B, que é 7 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, que é o raio. Arrumando isso aqui, vamos deixar aqui sem resolver esse trinômio aqui. Então, 2 ao quadrado, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, essa aqui é a equação reduzida dessa circunferência que tem o centro como 4 e 7, né? As coordenadas do centro é 4 e 7, e o raio é 2. Vamos para o exemplo 2. Determine as coordenadas do centro, C, e o raio R da circunferência da equação x menos 3 ao quadrado mais, abre parênteses, y mais 1 ao quadrado igual a 16. Então, aqui ele quer saber os elementos de C, certo? Os elementos do ponto C, nesse caso aqui, vai ser o valor do A e o valor do B. E ele quer saber o valor do raio, né? Então, ele precisa saber desses valores aqui. Então, como que nós vamos fazer aqui? Aqui ele já deu a equação pronta. Então, a equação pronta é x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 16. Então, quem está no valor do A, nesse caso aqui? Então, menos com menos dá mais. Então, nós temos certeza que o A vale 3. Aqui, no lugar do B. Menos com mais dá menos. E o B é igual a 1, nesse caso aqui. Então, achei o centro. O centro é 3 e menos 1. O raio. Aqui está o raio ao quadrado. E aqui já está 16. Provavelmente
né? Com certeza já foi desenvolvido. Que número que eu elevo ao quadrado dá 16? Como que eu faço isso? Basta eu tirar a raiz quadrada, então. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, o raio, nesse caso aqui, é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Então, nós achamos o centro e o raio a partir dessa equação da circunferência, né? Essa equação está no formato reduzido. Agora aqui no exemplo 3. Determina a equação da circunferência com o centro 2 e 3. Esse é o centro, aqui é o valor do A e aqui é o valor do B. E que passa por um ponto menos 2 e 2. Então, pensa, eu tenho uma circunferência com um centro e num determinado momento ela passa nesse ponto P aqui. Então, eu preciso saber o raio para eu poder encontrar a equação reduzida, porque o valor do A e do B eu tenho aqui, ó, basta eu substituir aqui, ó. Vai ficar x menos 2, que é o valor do A, ao quadrado, mais o y menos 3 ao quadrado. Só que está faltando o raio. Então, o raio é exatamente a distância que passa do ponto P até o centro. Esse aqui é o raio. Então, eu preciso saber da distância desses dois pontos. E para eu calcular a distância desses dois pontos, eu vou usar a fórmula da distância, que eu pego o x do A menos o x do B, ao quadrado, mais o y do A menos o y do B ao quadrado, e no final extraio a raiz de toda essa operação aqui de dentro. Então, aqui no ponto P, ó, nós temos o ponto P, menos 1 e 2. Aqui é o x e aqui é o y. E vamos usar o ponto centro, que é 2 e 3. Que ele tem o valor como A e B, mas lembre-se que o A representa um valor do x no plano cartesiano e o B está representando o valor do y. Então vamos calcular agora a distância do ponto A até o ponto B. Vai ser a raiz quadrada do x do A. Vou pegar aqui. Vou pegar o 2 menos o menos 1 lá ao quadrado, mais... Agora eu vou pegar o y do A. Então eu vou pegar o 3, vou pegar do centro, menos o y do B, que é o 2 aqui, ao quadrado. A distância de A e B vai ser o quê? Menos com menos vai dar mais, 2 mais 1 vai dar 3 ao quadrado, mais 3 menos 2 vai dar 1 ao quadrado. Tudo isso extraímos a raiz. A distância de A em B vai ser 3 vezes 3, 9, 1 vezes 1, 1. Tudo isso dentro da raiz. Então, a distância de A e B vai ser raiz quadrada de 10. Essa é a distância. Então, essa é a distância do ponto P até o ponto C. E essa distância nada mais é que o nosso raio, raiz de 10. Então, aqui nós teremos raiz de 10 ao quadrado. Que na outra linha nós vamos arrumar isso aqui. Aqui eu vou repetir, que eu não vou precisar mexer, porque ele quer a equação reduzida. Raiz de 10 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 10 vezes raiz de 10. Então, uma multiplicação de dois radicais, basta eu multiplicar 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, raiz quadrada de 100 é 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10. Então, conseguimos, né, determinar a equação da circunferência, né, a equação reduzida, que passa por essas, né, pelo centro 2 e 3 e pelo ponto menos 3 e 2. Então, essa aqui é a equação reduzida da circunferência ali. Agora vamos para o exemplo 4. Ache a equação da circunferência cujas extremidades de um diâmetro são os pontos A, que é 0 e menos 8, e o ponto B, de coordenadas 6 e 0. Então, esse é o diâmetro. O que quer dizer o diâmetro?
o diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Dizemos que aqui nós tínhamos o ponto A, né? E aqui nós temos o ponto B. Vamos supor aqui, né? E aqui que seja o A e aqui seja o B. Então, o diâmetro, né, passa pelo centro. E é a mesma coisa que 2 vezes o raio, né? Então, se eu achar o ponto médio desses 2 pontos aqui, eu vou achar as coordenadas do centro, né? As coordenadas do centro vai ser o x e o y, né? Chamados de A e B na equação reduzida da circunferência aqui. Então, basta eu calcular o ponto médio de A e B. Então, como que eu vou calcular ali o ponto médio de A e B? Vai ser o quê? O x do A mais o x do B. 0 mais 6. 0 mais 6 divididos por 2. O y do médio vai ser o y do A menos 8 mais 0 sobre 2. 0 aqui, né? Os y, esse é o x e o x que eu somo. E esses são os y e os y que eu somo. Então, teremos que o ponto médio vai ser exatamente o que aqui? 0 mais 6 vai dar 6, divididos por 2, 3. Menos 8 mais 0 dá menos 8, divididos por 2, menos 4. Então, aqui nós temos o ponto médio, que nada mais é que o centro. Então, o centro dessa circunferência aqui é 3 e menos 4. Esse é o valor do A e esse é o valor do B. Porém, aqui o que acontece? Nós vamos por aqui esses valores. O valor do A é menos da fórmula, que é positivo 3, então, ao quadrado, mais o y menos, aqui é menos, então menos com menos, vou ter que pôr entre parênteses aqui, fazer um joguinho de sinal, igual ao raio ao quadrado. Eu não tenho raio ainda, mas eu sei que a distância do centro a qualquer um desses pontos aqui de extremidades do diâmetro, a distância daqui até aqui é o raio, e a distância daqui até aqui, do centro ao ponto B, é o raio também. Então, vou usar a mesma forma da distância entre 2 pontos aqui. Então, vou dar uma separadinha aqui. Como que vai ficar lá? A distância vai ser o x do A menos o x do B ao quadrado, mais o y do A menos o y do B elevado ao quadrado, tudo isso extraído a raiz ali. Então, vamos ter aqui a distância do A e do B, que nesse caso vai ser, eu vou usar do A até o C, nesse caso aqui. Então, vou mudar aqui para o C, para não confundir, que eu quero o ponto centro. Então, do A até o C, vai ser o x do A, 0, né? 0 aqui, mais o x do centro é 3, ao quadrado, mais o y do A, que é menos 8, menos o y do centro, que é menos 4. Então, vou pôr entre parênteses por causa desse menos aqui. Tudo isso ao quadrado, dentro da raiz. Então, a distância do A ao C vai ser 0 mais 3 vai dar 3 ao quadrado. Mais, menos com menos dá mais. Menos 8 mais 4, vou ficar devendo 4 ao quadrado. Certo? Então, tá tudo dentro do parênteses. Então, esse resultado continua ao quadrado. Então, a distância do A ao C, 3 ao quadrado dá 9, 4 vezes 4 dá 16, menos com menos dá mais 16. Então, 9 mais 16 dá 25, raiz quadrada de 25 é 5. Então, podemos dizer que o raio é 5. Então, aqui na outra linha, nós vamos substituir o raio por 5. Aqui vai ficar menos com menos mais 4 ao quadrado. E aqui vai ser 5 ao quadrado, que é o raio. E 5 ao quadrado... Opa, passou o slide.
Então, aqui a ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Temos aqui a equação reduzida da circunferência, que tem como diâmetro o ponto A e o ponto B. Então, eu consigo fazer dessa maneira também, encontrar a equação, né, reduzida da circunferência ali. Agora, a equação vai ser a equação geral da circunferência. Como que a gente obtém a equação geral da circunferência? A gente obtém a partir da equação reduzida. Ó. Percebo que aqui é a equação reduzida. Eu desenvolvo esses membros aqui e passo o raio, né, que está aqui positivo, para o outro lado negativo. E fazendo isso, eu chego na equação reduzida, na equação geral da circunferência, que ela tem o modelo x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes o valor de A vezes o x, menos 2 vezes o B vezes o valor do y, mais o A ao quadrado mais o B ao quadrado menos o raio ao quadrado. Lembre-se que o A e o B são as coordenadas do centro da circunferência, tá? Então, eu pego essa equação aqui e desenvolvo. Quando eu desenvolvo, eu tenho dessa maneira aqui. Então, a partir da equação reduzida, eu transformo ela na equação geral da circunferência. Então, para ficar mais claro, nós vamos ali para o exemplo. Então, determine a forma geral da equação da circunferência com o centro no ponto menos 1 e 2 e o raio 3. Então, esse aqui é o ponto centro, aqui é o A e aqui é o B, certo? Então, vamos aqui, ó, x quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes o valor do A. O A vale menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes o x, menos 2 vezes o B. Quanto que vale o B? O B vale 2, vezes 2, vezes o y. Mais quem? O A ao quadrado. Então, quem que é o A? Menos 1 ao quadrado. Mais quem? O B ao quadrado. Quem que é o B? O B é 2 ao quadrado. Menos quem? O raio ao quadrado. Quem que é o raio? É 3. 3 ao quadrado. Tudo isso é igual a zero. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos com menos, mais 2 vezes 1, 2, 2x. Menos com mais, vai dar menos 2 vezes 2, 4, y. Mais menos 1 vezes menos 1, porque ele está ao quadrado, vai dar mais 1. 2 vezes 2 vai dar 4. 3 vezes 3, tem um menos aqui, então repete o menos. Se o menos estivesse dentro do parênteses, fazia o joguinho de sinal. 3 vezes 3, 9, igual a zero. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y. 1 mais 5, desculpa, 1 mais 4 dá 5, menos 9 fica devendo 4. Prontinho. Essa aqui é a nossa equação geral da circunferência, certo? Eu posso ter ela de outra forma. Aqui eu fiz com base nisso, mas vamos dizer que vocês não lembram dessa forma. Como que vocês podem fazer? Vamos dizer que vocês lembram da forma da equação reduzida, que é x menos a mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Basta vocês substituir esses valores aqui. Vocês vão ter lá x menos com menos 1, né? Porque aqui tem o menos da frente e o menos do ponto. Então vai por entre parênteses, ao quadrado, mais o y menos o b. Nesse caso o b é 2, não vai precisar por entre parênteses. E o raio é 3 ao quadrado.
Então, aqui vocês vão resolver da seguinte maneira. Deixa eu arrumar o joguinho de sinal aqui. X menos com menos vai dar mais. É mais 1. Menos com menos vai dar mais 1. Mais 1 ao quadrado, mais y menos 2, tudo ao quadrado, igual 3 vezes 3, 9. Eu vou desenvolver esses membros aqui. Aqui eu tenho um trinômio, né? É a soma de um quadrado, né? Como que eu resolvo isso aqui? Isso aqui eu vou pegar x mais 1 vezes x mais 1, porque é 2 vezes, mais y menos 2 vezes y menos 2, porque é 2 vezes, igual a 9. Vou separar aqui. Então, x vezes x, x quadrado. X vezes 1, x. 1 vezes x, x. 1 vezes 1, 1. Mais y vezes y, y ao quadrado. Y vezes menos 2, menos 2y. Menos, agora eu vou usar aqui, menos 2y vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos mais. 2 vezes 2, 4. Isso é igual a 9. Agora eu vou juntar os termos que são semelhantes. Ó, o x e o y ao quadrado não são semelhantes com ninguém. Só vou repetir eles aqui. X mais x, 2x. Devo 2y e devo 2y, devo 4y. 1 mais 4, 5, é igual a 9. Então, para nós transformar na equação geral, aqui tem que ficar 0. Então, o 9 que está somando vai passar para o outro lado, diminuindo aqui. Então, aqui vai ficar menos 4x, menos 4y, mais 5, menos 9 é igual a 0. Agora eu vou resolver isso aqui. Tenho 5 e devo 4, tenho 5 e devo 9. Vou ficar devendo 4. E os outros eu vou repetir. Ó, obtivemos a mesma equação geral aqui, ó. É a mesma coisa, só que aqui dá um pouquinho de mais trabalho, certo? Mas para fazer a avaliação, eu creio que vocês podem usar essa forma aqui, vocês vão conseguir, porque vocês têm acesso a tanto o material, né, da fórmula, quanto o material do caderno de vocês aí. Agora aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre a determinação do centro e do raio da circunferência, dada a equação geral, a partir da equação geral. Então, aqui nós temos a equação reduzida, que é equivalente a essa equação geral aqui que nós vimos anteriormente. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 0. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o menos 2a e vamos dizer que é igual a m. Então, aqui não vai ser mais menos 2a. Aqui nós vamos ter o valor de m. No lugar de menos 2a, vamos pôr m, tá? E vamos pegar o menos 2b e vamos dizer que é n. Então, no lugar do menos 2b, nós vamos chamar de n. E podemos dizer que o a é calculado da seguinte maneira. O a aqui da frente. Se eu quero o valor do a, esse menos 2 está multiplicando o a, ele vai passar dividindo o m. Então, o a é igual a menos m sobre 2. E se eu quisesse o b, esse menos 2 que está multiplicando o b, vai passar dividindo o n. Então, vamos ter que o b é igual a menos n sobre 2. E nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o valor do a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado e vamos dizer que é p. Então, tudo isso aqui eu chamei de p. E para esse p, o importante dele é para nós encontrar o raio. Então, o raio pode ser calculado da seguinte maneira. A raiz quadrada de quem? Do a ao quadrado mais o b ao quadrado menos o p, ou ainda eu posso calcular a raiz quadrada
de m ao quadrado mais n ao quadrado menos 4 vezes p, faço toda essa operação, extraio a raiz e no final tenho que dividir por 2. Ó. Esse 2 está no denominador e não está dentro da raiz, então eu tenho que fazer a operação de cima para no final dividir por 2. Isso é muito importante, tomar esses cuidados. Tá? Então agora nós vamos para o exemplo 6. Determine o centro, o raio da circunferência da equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x mais 8y menos 4, que é igual a 0. Então, nós vamos se basear aqui, ó. Então, a equação lá é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x mais 8y, opa, aqui é menos 4 é igual a 0. Então, vamos ver quem está no lugar do m. Ó, o m é 8. Quem está no lugar do n? O n é 8 também. E quem está no lugar do p? Menos 4. Então, o p é menos 4. Então, para nós encontrar o centro, voltando aqui no slide anterior, o centro é formado por quem? Por A e B. Então, basta eu achar o valor do A, que é o m divididos por 2, e o negativo na frente, e o B é menos n divididos por 2. Então, esse é o valor do centro. Então, vamos calcular aqui. Então, o A vai ser menos 8 sobre 2. Logo, o A vai ser menos 4. O B vai ser, o n é 8 também, sobre 2. Logo, o B também vai ser menos 4 nesse caso. Então, o centro aqui é menos 4 e menos 4. Esse é o centro da circunferência. Então, agora nós podemos, né? Só falta encontrar aqui o raio. Então, o raio eu vou usar essa fórmula aqui, que está no slide anterior aqui, ó, que é esse pedaço aqui. Certo? Então, vamos lá. O raio vai ser o quê? A raiz quadrada do m ao quadrado, 8 ao quadrado, mais o n ao quadrado, que também é 8 ao quadrado, menos 4 vezes o p. O p, nesse caso, é menos 4 também. Dividido por 2. Então, 8 ao quadrado, 64. 8 vezes 8 de novo, 64. Menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Tudo isso dentro da raiz e depois é dividida por 2. Então, o raio vai ser 64 mais 64, 128. Mais 16, 144. Tudo isso dentro da raiz, divididos por 2. Raiz quadrada de 144 é 12. Divididos por 2, temos que o raio é 6. Então, a gente conseguiu encontrar o centro dessa circunferência, menos 4 e menos 4, e o raio é igual a 6. Respondemos o que se perguntava ali na questão do exemplo 6. Tranquilo? Então, agora nós vamos... Podemos continuar ou deixamos essa parte para amanhã? Não sei quanto tempo já deu. Acho que aqui foi rapidinho até. Vamos ver quantos que nós estamos. Então, não deu ainda. Deu uns 20 minutinhos. Então, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Vamos falar sobre as posições relativas. Nós temos as posições relativas do ponto e o ponto e a circunferência. Nós temos as posições relativas de uma reta e a circunferência. E nós temos posições relativas entre duas circunferências. Então, primeiro nós vamos ver a posição relativa do ponto e a circunferência. Então, um ponto e uma circunferência contida em um mesmo plano, em relação à posição que pode ocupar nesse plano, são classificados em ponto interno
né? É um ponto, pode ser interno, um ponto pode ser pertencente, ou um ponto pode ser externo à circunferência. Então, nós temos um ponto interno, que é no caso aqui, um ponto que pertence à circunferência e um ponto externo à circunferência. Então, externo, que está fora da circunferência, pertencente, que está sobre a borda, sobre a circunferência, aqui na linha. E o interno é o quê? Aqueles que está dentro da circunferência. Quando que a gente vai ter um ponto interno? Quando a distância do centro ao ponto for menor que o raio. Se essa distância aqui for menor que o raio, nós temos um ponto interno. Se essa distância aqui do ponto ao centro for exatamente igual ao raio, a mesma medida, nós dizemos que esse ponto pertence à circunferência. E se essa distância aqui for maior que esse raio da circunferência, nós dizemos que esse ponto é externo da circunferência. E como que a gente calcula a distância? O centro é um ponto e aqui é outro ponto. A gente vai usar a relação da distância entre dois pontos. Então, aqui, como que, antes de nós chegar no exemplo, eu só quero fazer aqui um negócio. A distância de dois pontos é o quê? Nada mais é que o x do A menos o x do B ao quadrado, mais o y do A menos o y do B ao quadrado. Tudo isso tirado a raiz, certo? Essa é a forma. Então, nós vamos pegar aqui. Determina a posição relativa entre a circunferência descrita pela equação x menos 3 elevado ao quadrado mais y menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 25. E o ponto A, de coordenadas 7 e y menos 1. Se nós notarmos aqui uma coisa importante, o centro é formado por A e B, que nada mais é que o valor do x e do y do centro, certo? O x do centro e o y do centro. Então, querendo ou não aqui, a gente já está quase na fórmula da distância. Por quê? Porque ó, eu vou ter que pegar esse x menos esse aqui, esse y menos esse aqui, e elevar ao quadrado. E na elevação desse ao quadrado, nesse caso aqui, ele vai ter que ser exatamente o quê? 25. Ou, se ele for menor que 25, ele é interno. Se ele for exatamente 25, ele vai ser pertencente à circunferência. E se ele for maior que 25, ele vai ser externo à circunferência. Então, eu não vou precisar fazer nessa fórmula aqui. Basta eu substituir no lugar do x e do y nessa equação aqui e calcular essas expressões aqui. E dependendo do resultado, nós vamos ver se é igual a 25, menor a 25 ou maior que 25. Então, vamos pegar lá. X é menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado é igual a 25. Então, no lugar do x, eu vou pôr 7 menos 3 ao quadrado. No lugar do y, eu vou pôr menos 1 menos 2, que já está aqui ao quadrado, tem que ser igual a 25. Então, 7 menos 3 vai dar 4 ao quadrado, mais menos 1 com menos 2 vai dar menos 3 ao quadrado, tem que ser igual a 25. 4 vezes 4, 16. Menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Igual a 25. 16 mais 9, nesse caso aqui, é 25. Então, 25 é igual a 25. Ou seja, a distância dos dois pontos é igual ao raio. Certo? Então, é 25 igual a 25. Então, nesse caso aqui, ele pertence à circunferência, que a distância é igual ao raio.
Então, aqui nós temos que o ponto A pertence à circunferência. Tranquilo? Agora nós vamos fazer do mesmo jeito o B. Eu vou apagar isso aqui, que eu não vou usar mais. Agora vamos para o B. Então, aqui é o x e o y. Vamos pegar lá. X menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado tem que ser igual a 25. Então, vai ter 5 menos 3 ao quadrado mais... Aqui nós vamos ter, no lugar do y, 3 menos 2 ao quadrado tem que ser igual a 25. 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2 ao quadrado. Mais 3 menos 2 dá 1 ao quadrado. É igual a 25. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. Tem que ser igual a 25. 4 mais 1, 5. 5 é menor que 25. Então, é menor. Então, nesse caso aqui, quando ele é menor, a distância é menor que o raio, esse ponto é um ponto interno. Está dentro da circunferência. Então, aqui, né, o ponto B é interno à circunferência. E vamos para o ponto C. Então, x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 25. Então, o x vale menos 2. Então, menos 2 menos 3 ao quadrado. O y vale 5. 5 menos 2 ao quadrado é igual a 25. Então, menos 2 menos 3 vai dar menos 5 ao quadrado. Tenho 5 e devo 2, tenho 3 ao quadrado. Tem que ser igual a 25. 5 vezes 5, 25. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então, aqui já vimos que já vai ser maior. Então, 25 mais 9 é 34, é maior que 25. Então, o ponto C é externo à circunferência. Com isso, nós terminamos, né, a relação entre ponto, né, a posição relativa entre ponto e circunferência, né. Externo ou exterior, né, ali pode também estar correto. Agora nós vamos ver a posição relativa entre a reta e a circunferência. A posição relativa entre a reta e a circunferência, ela se comporta da seguinte maneira. Temos 3 opções, certo? A primeira vai ser quando a distância do centro até um ponto da reta, né? Quando a distância do centro ao ponto da reta for menor que o raio, se essa distância for menor que o raio, nós dizemos que essa reta é secante à circunferência. Por que ela é secante? Porque ela corta a circunferência em 2 pontos, tá? Quando a distância do centro até a reta for exatamente o raio, nós dizemos que ela é tangente. A reta é tangente à circunferência, porque ela encontra na circunferência em um único ponto. Esse único ponto tangencia com a reta. Por isso que ela se torna tangente. E temos quando a reta é exterior à circunferência. Quando a reta é exterior à circunferência? Quando a distância do centro a um ponto da reta, né, a distância do centro até a reta, for maior que o raio, ela vai estar
fora da circunferência. Ela não vai nem tangenciar, nem secante com a reta, ela vai ser exterior, porque ela vai estar fora, ela não vai ter, né, nenhum cruzamento com a circunferência. E para a gente calcular isso aqui, o que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar calcular a distância entre um ponto, porque eu tenho o centro da circunferência é um ponto, e a reta, a distância entre ponto e reta, que nós vimos anteriormente no estudo da reta. A distância entre o centro da circunferência e um ponto, nós vimos no estudo do ponto, certo? Então, estamos lembrando que nós vimos anteriormente. E para a gente calcular isso, como que é a forma? Vou escrever aqui para nós lembrar da forma. A distância de um ponto centro a uma reta, ela é calculada do A vezes o X, mais o B vezes o X, mais o C, tudo isso dividido pela raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado, lembrando que é uma distância, tudo isso vai estar entre módulo, para transformar o valor, né, se der negativo, em um número positivo. E da onde que a gente vai tirar esse A, esse B e esse C? São os coeficientes da reta. Aqui nós temos uma reta, uma equação da reta reduzida, que é y igual a x mais 1. Nós vamos transformar ela numa equação geral. Passando o y que está somando para cá, diminuindo mais 1, igualando a zero, nós temos uma equação geral da reta. E a equação geral da reta é do tipo ax mais bx mais c igual a zero. Aqui são os valores de A e B. E os valores de x vão ser exatamente quem? O centro dessa circunferência. Essa circunferência aqui tem o centro 5, né? Que aqui é o valor do A, né? X menos A, então A vale 5. E aqui é Y menos B. Para dar mais, menos com mais é menos. Então, sabemos que o B é menos 3. Tranquilo? E nesse caso aqui, nós temos o raio ao quadrado. Nesse caso, o raio nada mais é que a raiz quadrada de 5, certo? Porque a equação é da forma aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, foi tirado a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 dá 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. Então, por isso que aqui é o 5, porque é o raio ao quadrado. Então, o raio valeria 5. Então, vamos jogar isso aqui na fórmula aqui. A distância do centro à reta vai ser da seguinte maneira. O A, nesse caso, ó, quem que é o A? É na frente do X, é 1. O B é na frente do Y, menos 1. E o C é o termo sozinho, é 1. Então, vamos ter lá 1 vezes o X, que é aqui, que é o X do centro. X e o Y, o ponto do centro. Então, que vai ser 5. Mais da fórmula. O B é menos 1. Então, é menos 1 vezes o Y, vezes o Y, que é menos 3. Então, menos 3. Mais quem? O C. Nesse caso, o C é 1. Tudo isso dividido pela raiz quadrada do A ao quadrado, que é 1 ao quadrado, mais o B, que é menos 1 ao quadrado. Tudo isso está em módulo. Então, aqui nós temos que a distância do centro à reta vai ser 1 vezes 5, 5. Menos com menos dá mais. 1 vezes 3 dá 3. Mais 1. Dividido. 1 ao quadrado é 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Mais 1. Só que aqui está dentro da raiz. E isso está em módulo.
que vai ser igual 5 mais 3 mais 1, 9, sobre raiz de 2. 9 sobre raiz de 2. Lembrando que nós não podemos deixar o raiz de 2 embaixo, vou ter que multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2. Que isso aqui vai ser igual a 9 vezes raiz de 2 dá 9 raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 4 é 2. Então, aqui nós temos 9 raiz de 2 sobre 2. O que será que ele é igual a raiz de 5? A raiz de 5, quanto que é o valor da raiz de 5 aproximadamente? A raiz de 5 aproximadamente é 2,23. Esse é o valor aproximado dela. Então, ali, 9 vezes a raiz quadrada de 2, divididos por 2, esse valor aqui, aproximadamente, é 6,36. Um valor aproximado. Então, essa distância é maior que quem? O raio. Então, se ela é maior que o raio, a distância do centro ao raio, né, a reta é maior que o raio, nós dizemos que o quê? A reta M é o quê? Ela é externa. Ela está fora da circunferência. Ela é externa à circunferência. Certo? Então, aqui nós temos que ela é externa. Certo? Porque a distância deu maior que o raio ali. Agora nós vamos fazer aqui a letra B. Vou apagar essa fórmula, que agora nós já lembramos da fórmula. Aqui nós temos o A está na frente do X, menos 1. O B está na frente do Y, 2. E o C está sozinho, 6. Certo? Então, continua sendo o centro aqui, é o mesmo. E o raio continua sendo 5. Então, vamos lá. A distância do centro à reta T, nesse caso. Centro à reta T vai ser o quê? O A, menos 1, vezes o X, que é 5, que é a fórmula, mais o B, que multiplica o Y, que está aqui em cima, que é menos 3, mais o C, que é 6. Tudo isso divididos por o A, que é menos 1 ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é 2. E tudo isso está entre módulo. Então, a distância do centro à reta T vai ser o quê? Menos com mais, menos. 1 vezes 5, 5. Mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. Mais 6. Tudo isso. 1 ao quadrado. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Dentro da raiz. Em módulo isso aqui. Devo 6 e tenho 6, zerou. Sobra menos 5. O módulo de menos 5 é 5. Aqui embaixo eu tenho o quê? 1 mais 4, que vai dar 5. Arrumando isso aqui, vou racionalizar por raiz de 5 vezes raiz de 5. 5 vezes raiz de 5 dá 5 raiz de 5. 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Corta, corta. Sobrou o quê? Que a distância é raiz quadrada de 5. A distância, olhando aqui, é exatamente o raio. Então, a distância é igual ao raio. Nesse caso, a reta T, o que acontece com a reta T? Vamos voltar lá no slide. Quando a distância é igual ao raio, ela é tangente à circunferência. Então, nesse caso, a reta T
é tangente à circunferência. Certo? Então, ela é tangente à circunferência. E agora nós vamos fazer aqui. Essa aqui. Então, vou apagar isso aqui para não atrapalhar. Vou fazer menorzinho aqui, aproximadamente, né, 2,23. Aqui nós temos o quê? O A está aqui na frente, menos 1. O B está aqui na frente do Y, 1. E o C é sozinho, que é 7. E vamos jogar lá na fórmula da distância do centro à reta U, que vai ser o A vezes o X, que é 5, mais o B, que é 1, vezes o Y, que é menos 3, mais o C, que é 7. Tudo isso dividido pela raiz quadrada do A, que é menos 1, ao quadrado, mais o 1 ao quadrado. Lembrando que a distância é entre módulo. A distância do centro à reta U, menos com mais, vai ser menos 5, 1 vezes 5, menos 5. Mais com menos vai dar menos, 1 vezes 3 dá menos 3. Mais 7, dividido. 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 1, dentro da raiz em módulo. A distância do centro à reta U. Então, devo 5, certo? E devo 3, vou ficar devendo 8. Pago com 7, fico devendo 1 sobre raiz de 2. Isso é em módulo. O módulo é para transformar aquele 1 negativo no final em positivo. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Vezes raiz de 2, vezes o raiz de 2 para tirar o raiz de baixo, a distância do centro à reta U vai ser 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, aqui nós temos que a raiz de 2 sobre 2. Quanto que vai dar esse valor aproximadamente aqui? Raiz de 2 é 1,41 aproximadamente, mas dividindo por 2 vai dar aproximadamente 0,7. E 0,7 é menor que 2,23, é menor que o raio. Então, nesse caso aqui, a reta U é o quê? Quando ela é menor? Quando ela é menor que o raio, a reta é secante, que ela corta a circunferência em 2 pontos. Então, a reta R é secante à circunferência. Então, nesse exemplo, nós vimos as 3 situações da posição relativa entre a reta e a circunferência. Quando ela é secante, quando a distância do centro à reta é menor que o raio. Tangente, quando a distância do centro à reta é igual ao raio. E exterior, quando a distância do centro à reta é maior que o raio. Certo? E por último, nós temos a posição relativa, né, a posições relativas entre duas circunferências, né, as posições. Duas circunferências quaisquer podem ser internas, ó, elas podem ser internas. Quando? Quando elas vão ser internas? Opa, passou demais aqui. Quando que elas vão ser internas? Quando uma estar dentro da outra, ou seja, quando a distância dos dois centros for menor que o raio da primeira menos o raio da segunda. Elas serão internas.
Quando que elas serão externas? Quando a distância entre os dois centros, for maior que o raio 1 mais o raio 2. Quando elas serão secantes, quando elas são secantes, elas se cruzam em dois pontos, ó, percebo aqui. Quando que elas serão secantes? Quando o módulo do raio 1 menos o raio 2 for maior, né? For menor que a distância e... Não, aqui ó, falei errado, desculpa. Então, quando que elas serão secantes? Quando a distância, tá certo, for maior que o raio 1 menos o raio 2 em módulo e for menor que o raio 1 mais o raio 2. Tem que fazer essa comparação aqui entre os raios, diminuir os dois e somar os dois. E fazer essa comparação aqui para ver se a distância entre os centros está aqui no meio. Se estiver entre o meio dos dois, nós dizemos que ela é secantes. As duas circunferências são secantes. E elas são tangentes internamente. Então, elas se cruzam aqui em um único ponto e são tangentes internas. Uma está dentro da outra. Quando a distância entre os centros for exatamente igual ao raio 1 menos o raio 2. E teremos as tangentes externamente quando a distância entre os centros for exatamente igual o raio 1 mais o raio 2. E ainda nós teremos as concêntricas. Quando que elas serão concêntricas? Quando a distância entre os dois centros forem zero, certo? Então, quando as distâncias entre os dois centros forem zero, elas serão concêntricas. Então, nós temos essa situação ali. Então, temos 6 posições relativas entre duas circunferências. Então, vamos para o exemplo 9. Determina a posição relativa entre a circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 36 e cada circunferência abaixo. Então, como a gente vai calcular a distância entre os centros, eu vou achar o centro dessa aqui. Então, lembra lá que é x menos a mais y menos b, né, ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Então, tomamos em nota aqui que o centro é menos 3, é mais 3, né? Menos com menos dá mais, e o 3 ali. E menos com mais dá menos 5, né? Então, o centro é 3 positivo e menos 5. E o raio, raiz quadrada de 36 é 6. Então, o raio é 6. Então, 6 vezes 6 dá 36. Então, nesse caso, o raio é 6 ali. E aqui o centro dessa é 2. E aqui mais com menos vai dar menos 5. E o raio, raiz quadrada de 25 é 5. Então, nós sempre lembra lá, né? Que x menos a ao quadrado mais... Não tem esse b. Mais... mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, certo? Então, menos com menos dá mais 2, menos com mais dá menos 5. Raio ao quadrado, 5 vezes 5 vai dar o 25. Então, aqui nós vamos calcular a distância entre esses dois centros aqui, certo? Então, vamos ter uma distância entre o centro dessa circunferência, que é 3, e menos 5, e o raio, que é 6. Então, temos a distância entre dois pontos. Então, nós vamos calcular lá que a distância do centro vai ser lá a fórmula da distância entre dois pontos. Vou escrever uma vez aqui a fórmula aqui do lado, daí depois eu apago.
Então, a distância entre os dois centros vai ser a distância entre o centro 1 e o centro 2, vai ser nada mais que o x do 1 menos o x do 2 ao quadrado, mais o y do 1 menos o y do 2 ao quadrado. Tudo isso tirado a raiz. A distância de dois pontos é a fórmula que nós usamos aqui. Então, aqui nós vamos ter a distância do centro 1 ao centro 2, vai ser 2 mais 3. Então, vai ser 2 menos 3 ao quadrado, mais, agora o y1 vai ser menos 5, menos o outro 5 lá, menos outro 5, que também é negativo. Tudo isso ao quadrado, e disso aqui a gente vai extrair a raiz. A distância do centro 1 e do centro 2, tenho 2 e devo 3, devo 1 ao quadrado, mais, menos com menos vai dar mais. Então, devo 5 mais 5 vai zerar. Então, aqui é 0 ao quadrado. Então, a distância do centro 1 e do centro 2, menos com menos vai dar 1 positivo. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, sei que a distância dos dois centros é 1. Então, vamos pegar lá o raio 1 mais o raio 2. Que vai ser o quê? 5 mais 6. Vai dar 5 mais 6, vai dar 11. E vamos pegar lá o raio 1 menos o raio 2 em módulo, que quando subtrai vai ser em módulo. Vai dar 5 menos 6. Vai dar um módulo de menos 1. O módulo de menos 1 é exatamente 1. Então, o que a gente viu aqui? Que as distâncias são iguais quando o raio de uma menos o raio da outra. Certo? Porque, então, aqui elas serão iguais. E por elas serem iguais aqui, o que nós temos aqui? Quando a distância é igual ao raio 1 menos o raio 2, nós temos que essas tangentes, as circunferências são tangentes internas. Então, aqui nós dizemos que as circunferências são tangentes internas. Certo? Então, agora nós vamos ver aqui o B. Então, aqui o B. O centro dessa, ó, menos com menos dá mais 4, mais com menos dá menos 3. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 vezes 1 dá 1 ali. Então, a distância ali vai ser o quê? A distância vai ser 4 menos 3 ao quadrado mais menos 3 menos o menos 5 ao quadrado. Tudo isso vamos extrair a raiz. Então, a distância vai ser 4 menos 3 vai dar 1 ao quadrado, mais, menos com menos vai dar mais, devo 3 e pago com 5, fico com 2 ao quadrado. Tudo isso, vou tirar a raiz ali. 1 mais 2, 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 2 vai dar 4. Aqui nós vamos ter o quê? Raiz quadrada de 5. Então, a distância aqui é a raiz quadrada de 5, que é aproximadamente 2,23. O que nós vamos ter que fazer aqui? O R1 mais o R2. Então, 1 mais 6, né? 1 mais 6 dá 7. O R1 menos o R2 em módulo. Então, vai dar
1 menos 6 vai dar menos 5, em módulo vai ficar mais 5. Então, nós temos o quê? Que o raio, né, a distância aqui, quer dizer, é 2,23. Então, a distância é menor que o módulo do raio 1 menos o raio 2. Então, voltando aqui, ó, quando a distância é menor, ó, distância é menor que o raio 1 menos o raio 2. O que elas são aqui? São internas. Então, aqui, essas aqui são internas. Então, essas circunferências, nesse caso aqui, são internas. Agora, aqui no C, nós temos o que? Não tem nada somando com o x quadrado. Então, isso aqui é uma situação interessante. Quando eu não tenho nada somando com o x quadrado, ou subtraindo aqui, né, dentro do parênteses, quer dizer que o A vale zero. Tá? E nesse caso aqui, o B mais com menos dá menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, o raio aqui é 2. E aqui nós vamos ter a distância, então. Vai ser 0 menos 3 ao quadrado mais quanto? Menos 2 com menos 5 que está aqui ao quadrado. Tudo isso vamos extrair a raiz. A distância vai ser 0 menos 3, vai dar menos 3 ao quadrado, mais menos com menos vai dar mais, tenho 5 e devo 2, vou ter 3 ao quadrado aqui. A distância vai dar 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 3 vai dar 9, vai dar raiz quadrada de 18, que isso é aproximadamente, raiz quadrada de 18, 4,24, um valor aproximado. Então, vamos ver aqui. Raio 1 mais o raio 2. Raio 1, 2 mais 4. Desculpa, 2, que é o raio 1, mais o raio 2 que está aqui em cima, que é 6. Dá 8. Raio 1 menos o raio 2. Então, raio 1 menos o raio 2. Nesse caso aqui, vai ser 2 menos 6 em módulo, vai dar menos 4, em módulo vai dar 4. Então, aqui, o que nós aconteceu aqui? A distância, ó, percebam, ela é maior que o raio 1 menos o raio 2 em módulo, e ela é menor que o raio 1 mais o raio 2. Ó, ela está entre os dois aqui. Então, aqui está entre os dois a distância. Ó. Vejam aqui no slide anterior. Ela está entre os dois. Aqui, ó. Então, essas duas circunferências são secantes. Então, nesse caso aqui, elas são secantes. Que elas estão entre, ó. Ela ficou entre os dois valores aqui. Então, aqui ela é secante. Ó, aqui ela não ficou entre os dois valores. O que a gente percebeu? Que ela foi menor que o 7 e também menor que o 5. Aqui, né, ela deu exatamente 1. Então, ela deu exatamente esse aqui, que é 1 também. E aqui ela era menor que o 11. Então, por isso que elas eram internas, tangentes internas aqui. Agora, a última aqui, nós temos o centro. Mais com menos dá menos 5. Menos com menos dá mais 1. Esse é o centro. Raiz quadrada de 9. O raio é 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, a distância aqui nesse caso, eu vou fazer essa meio direto para caber o espaço aqui. Então, vai ser menos 5 com menos o 3. Ó,
menos 5 menos o 3 ao quadrado, mais 1 menos o 5 aqui. Então, 1 menos o 5 ao quadrado. Não cabe mais lá. Mas vamos continuar aqui. Devo 5 e devo 3, devo 8 ao quadrado. Menos com menos vai dar mais, 1 mais 5 vai dar 6 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. 8 vezes 8, 64. 6 vezes 6, 36. Tira a raiz. Aqui vai dar 100, né? Somando. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, nós temos que a distância é exatamente 10. Vamos somar o raio 1 mais o raio 2. Então, 3 mais 6. 3 mais 6 dá 9. O raio 1 menos o raio 2 em módulo. 3 menos 6 vai dar menos 3. Em módulo vai dar 3. Então, a distância é maior que os dois. Então, a distância é maior que o raio 1 mais o raio 2 e maior que o raio 1 menos o raio 2. Nesse caso aqui, ela é maior que todos, né? Ó, distância é maior que o raio 1 mais o raio 2. Então, essas circunferências são externas. Então, nesse caso aqui, elas são externas, tá? Então, nós vimos quando elas são internas, tangentes internas ou somente internas, ou secantes ou somente externas, né? Nós vimos internas, tangentes internas, externas e secantes. Não trouxe exemplos de tangentes externamente para vocês, tem concêntricas. Mas quando elas vão ser externamente? Tangentes externamente, quando a distância entre o raio 1 mais o raio 2 for exatamente a distância, fazendo a mesma comparação ali. E quando elas serão concêntricas? Quando a distância entre os dois centros for exatamente zero, porque elas terão, né, a distância entre os dois centros é zero, ou seja, elas têm o mesmo centro, então não há nenhuma distância entre os centros. Então, por isso que elas são concêntricas, quando elas possuem o mesmo centro. E com isso, nós encerramos, né, o conteúdo do estudo da circunferência. Beleza?